Legal. Eu quero refletir com vocês hoje um pouco sobre 1 Coríntios capítulo 9. Alguns aspectos sobre a vida do apóstolo Paulo, que alguns de vocês já conhecem, e a palavra de Deus ela é inesgotável, ela sempre tem coisas novas para mostrar para a nossa vida e mostrar para cada um de nós. E o tema que a gente deu, que eu pensei, é atleta ou espectador? Ser um atleta ou um espectador, né? E é o que ele vai falar disso. Para que eu entre no versículo principal, que é o capítulo 9, versículo 24, eu vou ler um pouquinho o contexto, bem rápido, do que está acontecendo aqui. A igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo. A Corinto era uma cidade, era uma metrópole grande, comercial. Havia em Corinto muito mais gregos do que judeus. Então a igreja ela cresce muito mais com as necessidades da população grega e nem tanto de judeus. E por isso ela deu muitos trabalhos, porque a cultura grega extremamente liberal, extremamente pecaminosa. E essa foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Não sabemos quanto tempo, sabemos que ele trabalhou lá por 3 anos, não sabemos nessa carta quanto tempo a igreja tinha, mas era uma igreja jovem, talvez mais jovem que relevância, eram crentes novos. Não existia a Bíblia para que se pudesse crescer espiritualmente, só existiam as escrituras do Antigo Testamento, que pouca gente conseguia ler, e Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo para começar os escritos. E Paulo está apresentando aqui no capítulo 9 os direitos do apostolado, a questão da vida apostólica. E ele fala assim no capítulo 9, 1 Coríntios 9, 19: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Ele deixa claro, ele se expõe ao seu povo, aqueles que aceitaram Jesus com ele, a sua luta, o seu trabalho, a sua dedicação. Porque é isso que se faz igreja. Igreja é o que esse homem determinou aqui, escreveu para mim, para você há 2000 anos atrás. Como que se faz igreja? Jesus morreu para quê? Para me levar para o céu, me dar a salvação. É verdade, mas você continua na terra e ele constrói a sua igreja. Edificaria a minha igreja, o inferno não vai aguentar a igreja, não vai aguentar o poder da igreja. E ele falou, nesse objetivo de fazer igreja, eu me fiz de tudo para com todos. Eu desci, eu enfraqueci, eu me tornei judeu, eu me tornei não judeu, eu me tornei forte, eu me tornei fraco para fazer igreja. Fazer igreja é uma das coisas principais para o reino de Deus. Nós cantamos, eu sempre me emociono quando cantamos sobre o seu reino, sobre venha o seu reino, venha o seu reino. A igreja é a única instituição na terra que pode trazer o reino de Deus. É só a igreja que pode transformar uma sociedade. Aonde a igreja passou e onde a igreja foi forte, ela transformou comunidades, transformou vidas, transformou famílias. Igreja. E é preciso sofrer pela igreja. A igreja é um corpo vivo. Esses meninos que tiveram filhos agora, eles nem imaginam onde é que estão entrando. E eu sempre digo que nós aprendemos muito sobre Deus quando a gente se torna pai ou mãe. Aí a gente aprende mais sobre Deus, muito mais sobre Deus. O amor de Deus, a disciplina de Deus, a correção de Deus. E os bebês são necessários, porque faz parte do grande plano de Deus para a nossa vida.
Finalmente, o apóstolo Paulo, ele entra no versículo 24, e ele está falando, gente, com crentes novos. Imagine uma comunidade nova que não sabia nada sobre os caminhos de Deus. E ele apresenta o atleta. O mundo grego, já 300, 400, talvez 500 anos antes de Cristo, já conheciam os jogos atléticos. Já existiam os jogos atléticos. Alguém falou do século 8º antes de Cristo, que já existiam as competições atléticas. Então esse povo sabia o que ele estava falando. E ele começa a comparar, ele começa a chamar a atenção para a pessoa atleta, né? Para quem gosta de esboço, aí, né? O atleta precisa ter dedicação máxima. O atleta tem um treinamento duro. O atleta tem que ter certeza da direção. E o atleta tem que ter perícia pessoal, fazer as coisas direito. 24, 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Naquela época já existiam os jogos de salto, lançamento de disco, corrida, a famosa maratona, né? Luta de boxe, luta livre. Imagine isso, anos antes de Cristo. Então ele sabia, aquele público sabia o que ele estava falando. Hoje nós aprendemos também, estão vindo aí as Olimpíadas de Paris, de França, não é? E o pessoal gosta de ver todos aqueles atletas. E ele diz: vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Aquele que se esforçou, aquele que lutou, aquele que correu, aquele que deu o seu sangue para superar outros, outros grandes competidores. Um só ganha um prêmio. E aí ele diz assim, ainda no versículo 24: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele pega a figura dos jogos, a figura do atleta, e coloca todos os crentes nessa figura. Ele inclui a igreja nesta figura. Vocês são esses atletas. Nós estamos em uma corrida. Nós estamos em um esforço. Há uma corrida acontecendo. E ele disse: nessa corrida eu fui fraco para os fracos, fui forte para os fracos. Eu andei sem lei como para quem não tem lei. Eu dei o máximo e o melhor que eu podia. Porque uma corrida está acontecendo. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Dedicação máxima. Ele está dizendo para os coríntios: vocês estão construindo igreja, então vocês precisam, como atleta, ter uma dedicação máxima. Vocês precisam dar o melhor que vocês têm, assim como o atleta faz. Vocês precisam reconhecer que uma corrida espiritual está acontecendo. É a corrida da nossa vida com Cristo. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe andar em outro lugar. Mas eu e você estamos falando para o povo lá fora, para quem está lá fora, para os drogados, os perdidos, para quem precisa ouvir. Corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. Versículo 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Ou seja, o cara fazia o atletismo, ele superava os seus concorrentes, ele dava o máximo de si e ganhava uma coroa de louro, desse que algumas pessoas põem no feijão, né? Ou algumas outras folhas de outras árvores, uma pequena coroa, um matinho na cabeça. E ele está dizendo: esses caras, eles estão dando tudo o que eles têm por uma coroa perecível, por um prêmio que vai se desfazer no dia seguinte, alcançando o seu objetivo. E ele continua: mas nós o fazemos o que? A corrida. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura
para sempre. Deus tem uma coroa para você. Imagine isso. E é uma coroa, é um prêmio, um diadema que não acabará nunca, que durará para a eternidade. Ele está dizendo: Coríntios, vocês estão fazendo igreja, eu dei tudo, tenho dado tudo por esta igreja, agora é a vez de vocês entrarem nessa corrida. E vocês, como atleta que luta, que corre e que se esforça para ganhar uma coroa que não vale nada, vocês estão correndo para ganhar uma coroa eterna e construir a igreja de Jesus com o seu esforço. O esforço do atleta. Ele queria que aqueles crentes entendessem que eram eles que faziam a igreja. Ele disse em outra parte: eu, como sábio construtor, coloquei o fundamento, mas veja cada um como edifica. Lembra desse texto? Alguns constroem com madeira, feno, palha. Outros constroem com ouro, prata e pedras preciosas. É uma figura de linguagem. E diz que lá na frente, nós não sabemos quando, mas vai ser na presença de Jesus. Diz que o fogo vai provar a obra de cada um. E se a obra que aquele fez, que aquela pessoa fez, foi madeira, feno e palha, ele será salvo, mas como que pelo fogo. Tem nego que vai entrar assim no céu. Porque não se tornou um atleta de Cristo. Porque está levando a vida cristã relaxadamente. Porque não está se comprometendo em fazer igreja. Só o pastor não faz igreja. Aliás, no sentido figurativo, quem gera ovelha é a ovelha, não é o pastor. Na corrida espiritual você precisa dar o máximo como aquele atleta. E você tem que se submeter a um treinamento duro. O atleta humano, o atleta daquele tempo, ele gastava 10 meses. Durante esse período de 10 meses ele se esforçava, ele tinha uma vida de privação, exercício, disciplina, e se abstinha de qualquer coisa que enfraquecesse ou que engordasse o corpo. 10 meses. E Paulo está dizendo: vocês são esses corredores, vocês são esses atletas. Ray Stedman, na década de 60, escreveu um livro, Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, e ele disse assim: a igreja, em 1970, ele diz assim: a igreja se tornou como um grande estádio. Então no estádio vem lá 40, 50, 60 mil pessoas que começam a xingar e brigar com 11 caras que ficam correndo atrás da bola. E todas aquelas pessoas que estão gritando, chiando e falando e reclamando, deveriam também estar se exercitando, cuidando da saúde, cuidando do corpo, mas estão lá falando mal dos caras que estão tentando fazer o gol, fazer a jogada. E assim os pastores se encontram hoje em dia, uma grande nuvem de gente reclamando, falando mal, não querendo prosseguir. E por que esse pastor não faz isso? Porque essa igreja não anda naquilo? Porque sozinho não se faz igreja. E a igreja não é nossa, não é minha, não é sua. Ele falou: Jesus é a minha igreja. Como que estamos cuidando das coisas de Jesus? Gostamos de cantar, mas gostamos de servir? O atleta, ele tinha certeza da direção. Ele continua lá, versículo 26. Sendo assim, não corram como quem corre sem alvo. O maratonista, ele sabe onde é o final da corrida. Acho que é de Nova York, é 42 quilômetros, não é? Alguma coisa assim, tem vários níveis, não é? Mas ele sabe aonde vai, não vai entrar num atalho, não pode, vai ser desclassificado. E Paulo falou: eu estou correndo, mas eu sei para onde estou indo. E eu quero que nesta manhã você comece a descobrir para onde você está indo.
para onde você está indo com a sua vida cristã? Que caminho você está trilhando? Semana passada tivemos em Alfa a formatura do jornada, e eu dei o papel do compromisso, e eu falei uma coisa para eles assim: quando a gente entra na igreja e fica apenas sentado na igreja, a gente começa a ficar triste, porque a alegria está em servir. Mas servir dói, meu amigo. Servir dói, servir machuca, mas Deus te chamou para servir, para fazer igreja. Estão comigo? Não é nada fofinho, não é? Paulo falou: eu corro e eu sei para onde estou indo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Ele sabia bem onde estava o queixo do opositor. Ele sabia bem onde estava o baço do opositor. No boxe, ele sabia, ele disse: eu sei aonde eu estou lutando, e eu sei os golpes que eu preciso dar. Eu não estou lutando com a minha sombra, eu estou no caminho certo que Jesus me deu. E assim eu e você precisamos saber para onde estamos indo, e os golpes que estamos dando, se estamos acertando o caminho que Deus nos deu para fazer igreja. Uma igreja onde Jesus é honrado, onde o Senhor é honrado, onde as pessoas o aceitam, onde há cura, onde há amor, paz, proteção. Não corro, versículo 26, como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o vento. 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe o que ele fazia? Domava a si mesmo. Amanhã de manhã, alguns de vocês vão acordar antes das 6. A gente tem um povo aí acordando 6 horas para orar, né? Na sexta-feira. Você acorda antes das 6, talvez das 5. Aí você acorda assim e pensa: eu não vou trabalhar hoje não. E vira para o lado. Você faz isso? Não responda não. Mas você vai trabalhar ou não vai? Mas eu não estou sentindo vontade. Eu não estou sentindo que é legal ir trabalhar hoje. Servir a igreja é fazer igreja mesmo sem sentir vontade. Fazer igreja é servir mesmo sem ter vontade. Nós estamos numa geração do sentimento, irmãos. E sentimento é uma coisa séria. Sentimento é uma coisa grave. Porque eu e você não podemos andar nos sentimentos, mas temos que andar pela fé no que Deus deixou na sua palavra. Hoje eu sinto alegria, amanhã eu sinto tristeza. Como é que uma igreja se sustenta assim? Eu esmurro o meu corpo, eu domo o meu corpo, eu não tenho vida. O atleta não tem vida, o atleta de alta performance não tem vida. Ele não come qualquer comida, não é verdade? Ele nem medicamento, não é? Ele não pode tomar qualquer medicamento. Alguns tomam medicação lá e é suspenso, alguns são abolidos, como é que chama? Banidos do esporte. E Paulo falou: eu domo o meu corpo. Irmãos, para a glória de Jesus, para a honra do Senhor Jesus, eu e você temos que fazer igreja. E fazer igreja dói, mas é o caminho que Deus escolheu para mim e para você. Se você aceitou Jesus. Nós gostamos muito daqueles meninos que entraram na fornalha lá do Nabucodonosor, não é? Cantamos, gostamos daquela história. Aqueles meninos, aqueles moços, eles foram roubados de sua terra. Aqueles moços perderam a família. E aqueles moços, quando foram convidados a adorar uma estátua, falou: não. E eu digo mais para vocês, tanto Daniel como aqueles moços, sabe o que eles eram? Muito provavelmente, muito certamente eles eram eunucos. Fizeram-nos eunucos, porque os reis daquela época não queriam que homens viris estivessem em contato com as suas esposas ou filhas,
ou mulheres, e eles foram castrados. Mas se esforçaram em continuar servindo o Senhor. Irmãos, estamos vivendo uma grande guerra espiritual. E o atleta não é dono de si. Se você está em Cristo, você não é dono de si. E você foi chamado para servir, para dar seu talento, para dar sua cooperação. Você foi chamado para orar, você foi chamado para dar seu dinheiro, você foi chamado para dar o seu dom, você foi chamado para cooperar, você foi chamado para estar juntos. Entende? Isso é fazer igreja. Se não há esta concepção, nós estamos fora da vontade de Deus. Interessantemente que no grego antigo, no grego koiné, nas suas Bíblias deve ter, não sei se projetou aí o texto, porque eles falam lá, os que correm no estádio. Nas outras Bíblias tem atleta, a palavra atleta. No grego antigo a palavra atleta é agonizomai. Da onde vem a nossa palavra agonia, da onde vem a nossa palavra agonizar. Não é interessante? Quando falava agonizomai, era o atleta. E o que o atleta faz? No final, ele está na reta final da maratona. Já não há mais força física, só há força emocional. Mas ele chega até o fim, ele vai agonizando até o fim. Eu quero dizer essa manhã, sem fofura nenhuma, que você foi convidado a sofrer pela igreja. E você não pode deixar que só o pastor faça isso. Você faz parte de um time. E quando uma pessoa do time cai, todo o time cai junto. Existe uma teologia que eu chamo de teologia do sacrifício. Lamentavelmente, poucos livros, poucas pregações, poucas pessoas falam sobre a teologia do sacrifício. Daniel foi jogado na cova dos leões. E aqueles leões passavam fome várias semanas. E quando alguém chegava lá, eles estavam enlouquecidos de fome. Você acha então que Daniel entrou lá dizendo: te adoramos, te adoramos, te adoramos? Nós achamos isso. Mas aquele homem teve medo. Mas sabia que quem estava ao lado dele era maior que o leão. E aguentou firme. Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Eu não sei se você está na cova do leão. Eu não sei se você já caiu na sua corrida da maratona. Eu só sei dizer para você que você é um atleta de Cristo. Você sinta ou não, você queira ou não, e você foi chamado para fazer igreja. Hoje em dia, já no meu tempo, e faz tempo, já se preocupava com a porta do fundo da igreja, né? Pastor, a porta do fundo é maior que a porta de entrada. Isso sempre foi assim. Agora, para fechar a porta do fundo, vocês entendem isso, né? Quer dizer, sai mais gente da igreja do que entra. Então, para fechar a porta do fundo, o pastor tem que vir aqui todo domingo e dizer: você é lindo, você é forte, você é maravilhoso. Se você depender disto, irmão, você está na arquibancada, não está nem no banco de reserva. Porque você tem que fazer igreja, mesmo contra a sua vontade e contra os seus desejos. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, para os novos crentes da igreja de Corinto. O que você leva daqui hoje, nesta manhã? Responsabilidade. A igreja, irmãos, ela tem que ser produtiva, especialmente para crentes novos. Eu disse em Alfa recente que a pessoa mais importante da igreja, depois de Jesus, é o crente novo.
Se você já tem mais de 2 anos de igreja, por favor, arranca a fralda. E vá limpar a fralda de outro, porque limpar a fralda de gente adulta é um caso sério. Ficar limpando a fralda de gente adulta é difícil. Mas o crente novo não, é um bebê, queremos bebês. Esse povo vai trocar fralda aqui que nem louco. Enquanto é só o leitinho do peito ou da fórmula, tudo bem. Era começar a comer feijão, meu amigo. Mas tem que trocar a fralda. Agora nós pastores, os pastores não podem ficar trocando fraldas de adultos. Você tem que crescer, tirar a fralda e ajudar a fazer igreja. Tá bom? Acabou, não tem mais nada para falar para vocês. Eu queria orar 2 minutos. Acho que a banda pode subir. Eu vou orar um pouquinho, depois vou passar a palavra ao pastor Oliver. Vocês entenderam? Eu não vim aqui para ofendê-los. Não vim aqui para magoá-los. Eu só vim para ler a Bíblia. Só isso. Você é um atleta. E o atleta se machuca também. E aí a igreja ajuda a consertar. Aí a função da igreja, vamos consertar esse cara. Os jogadores vêm quebrando o tornozelo, sei lá mais o que quebram. E o conserto dói também, não é, Elton? Às vezes o cara tem que entrar naquela banheira cheia de gelo, hein? Já pensou naquilo? Já fez tratamento com gelo? É um negócio horroroso. E para consertar dói também. Se você acertar o conserto, aceitar o conserto, dá certo. Só que para consertar também dói. Então se você quer ser consertado, esteja na igreja. Aceite os ministérios da igreja e faça igreja.